Se você acha que vir para a Europa vai resolver a sua vida, deixa eu acabar com essa ilusão de cara, porque não vai, né? A Europa não resolve sua vida, como os Estados Unidos não resolve sua vida. Ela só troca seus problemas. E a grande pergunta não é qual é o melhor lugar para viver. A grande pergunta é qual lugar te traz problemas com os quais você está disposto a lidar para levar a vida que você quer. E nesse vídeo, num ambiente completamente diferente, depois de muito tempo sem postar, quando esse canal começou, nós começamos na chácara, uma praia, né? Depois fomos para a montanha, mudamos nosso estilo de vida já há alguns anos, e quando tudo parecia perfeito, quando muita gente questionava se era exatamente aquilo que eu queria, e eu adianto, era, em muitos pontos era aquilo que eu queria, morar na montanha, criar meus filhos daquela forma, né? Surpreendemos algumas pessoas que não participam do nosso ciclo de amizade mais interno, e viemos para a Europa, mais precisamente para a Itália, em agora em fevereiro de 2026. E esse vídeo vai explicar como eu fiz essa análise e como é preciso ser feito uma análise antes de tomar uma decisão como essa. Existe uma forma muito errada de analisar o intuito de migrar, né? E que é a comparação entre o que é melhor, né? Se Brasil é melhor do que Estados Unidos, aonde, que ponto que é melhor e tal. E aí a gente considera coisas que não são realmente o cerne da questão, que são os nossos problemas, né? E não nossas vontades, por assim dizer. O que existe na prática são dois modelos de realidade completamente diferentes. São dois modelos que te entregam riscos diferentes, um pacote de riscos diferentes e um pacote de previsibilidade diferente. São com esses dois que a gente constrói a, a base que vai solidificar, né, a nossa construção de vida, de família, né, de futuras gerações. E é em cima disso que a gente tem que trabalhar a nossa decisão. Quando a gente fala de custo de vida, né, muita gente olha só para o valor absoluto, né? E, e aí que está a grande diferença. Na Europa, muitas coisas são caras. Sim, moradia, por exemplo, é uma, né? O que nós pagamos aqui hoje de aluguel é um valor absurdo para um brasileiro médio, né? Serviços são caros, mão de obra é cara. Mas existe uma diferença fundamental, que é a previsibilidade. Para mim, para eu, Guilherme, isso conta muito. Você vive num ambiente onde a inflação ela tende a ser, né, muito mais controlada. O poder de compra varia muito menos, né? E é mais fácil você fazer um planejamento a longo prazo. Você pode se apegar a um planejamento de 2, de 5, de 10, de 15, de 20 anos, e você sente segurança, né, naquilo que você está projetando. Você não precisa ficar o tempo todo correndo atrás de fórmulas mágicas para o ano que vem ou para daqui a 6 meses, para você dar um salto e comprar isso e conquistar aquilo, e depois você começa a correr de novo, né? Isso gera um cansaço, né? Para que, no meu caso, né, vivendo no Brasil, eu não acho bacana, principalmente porque eu pretendo dedicar sempre bastante tempo à educação dos meninos. E não estou falando só de educação escolar. Então, essa previsibilidade ajuda muito, né, na minha construção de vida e de qualidade de vida que eu penso para mim e para minha família. No Brasil, muitas vezes o problema não é apenas ganhar pouco. No Brasil, muitas vezes o problema é saber o que vai acontecer com aquilo que você ganha, né? As variações são constantes, né? A gente, de um ano para o outro, o que você
podia comprar, de repente não pode mais. Não, às vezes nem só por conta de inflação ou de custo. Vou dar um exemplo muito prático, né? Por exemplo, independente da inflação, é, painéis, energia solar era uma coisa que estava prevista na nossa vida lá na Itália. Vou dar um exemplo muito prático. Energia solar. Energia solar era uma coisa que estava prevista no nosso sítio e que antes do atual governo do Brasil, né, gozava de isenção de impostos. Independente da inflação, o que aconteceu nos últimos, num período, na verdade, um período menor do que 3 anos, foi que não só voltou a ser taxado, quanto voltou a ser quanto a taxa aumentou 3 vezes em 3 momentos, né? E isso passou a encarecer muito. Os serviços também também foram encarecidos, né? E a forma como as operadoras de energia passaram a trabalhar, né, com quem produzia energia em casa também mudou. Então, essas incertezas do Brasil pesam demais em qualquer decisão, para qualquer coisa que se faça no Brasil, principalmente quando você pensa a médio e longo prazo. Terceiro ponto: no Brasil é possível construir qualidade de vida? Sim, é possível, né? Só que geralmente você tem que ganhar muito acima da média, né? E aí você precisa se proteger do sistema e compensar as falhas do sistema. Isso é muito nítido. Para você ter uma qualidade de vida decente para sua família e para seus filhos no Brasil, você vai ter que morar no condomínio com espaço, você vai ter que comprar espaço, você vai ter que comprar segurança, você vai ter que comprar boa educação, você vai ter que comprar boa saúde, né? Compensando as falhas do Estado, porque isso já está lá no Estado, teoricamente, né? Então você vai ter que abdicar de, do que o Estado te ofereceria pelo que ele te cobra, para compensar isso, né, com os seus próprios ganhos. Aqui na Europa, em muitos casos, você não compensa as falhas do sistema, você se adapta a elas, né? Ou seja, no Brasil, você constrói a qualidade de vida apesar do sistema. Aqui na Europa, você consegue construir qualidade de vida dentro do sistema. Isso é importante porque você consegue focar, né, em, em algumas coisas que você não consegue focar no Brasil, né? Como a sua família, o estudo, né? O estudo seu, eu estou falando do estudo, estou falando do meu, que não vou para uma faculdade aqui agora, mas garantir que eu tenha tempo para que com disciplina eu evolua em algumas disciplinas que eu tenho interesse e não conseguia mais fazer no Brasil. Bem, quarto ponto é segurança. E aqui entra um ponto que para mim é extremamente decisivo. A primeira é a segurança física. E aí eu vou dividir em 3 pontos a segurança, porque a primeira é a segurança física, né? No Brasil, isso muda tudo, né? Muda a forma como você anda na rua, muda os horários que você sai na rua, os lugares que você evita, o nível de tensão que você carrega no dia a dia, sem perceber, no caso de algumas pessoas, né? E ainda que você more num condomínio com segurança, trabalhe numa zona segura, o seu filho estude numa escola particular boa, ou seja, você construindo contra o sistema, né? Ainda assim, um dia, né, o seu filho vai ser maiorzinho, ele vai começar a sair, né? E, e ele vai sair para fora do condomínio, ele vai sair para fora da escola segura, ele vai sair para fora do seu bairro seguro, talvez. Ele vai ter que ir para a escola, vai ter que ir para uma praia. Então, e você obviamente não pode controlar. Ah, você não pode controlar aqui também. Sim, mas eu estou comparando um país onde nós temos mais de 47 mortes por 100 mil habitantes, que é o Brasil, né? Para um país com 0,5 mortes por 100 mil habitantes. Então, assim,
é uma taxa absurdamente diferente. Nós estamos falando de uma violência em termos de homicídio 90 vezes menor, né? Quando você, quando você pega os números de homicídio do Brasil e compara com toda a Europa, você começa a ter uma real dimensão do que é o Brasil e de como nós banalizamos, como nós nos acostumamos com a violência. A segunda é a segurança econômica, né? Mais inflação, menos previsibilidade e mais instabilidade, né? Não preciso entrar muito nessa, nessa questão, porque no Brasil nós voltamos a viver nos últimos anos bastante com essa insegurança. Passamos a ver, além dos dados oficiais, passamos a ver como isso tem corrompido a nossa qualidade de vida no Brasil. E a terceira é a segurança institucional, essa do qual eu nem poderia falar muito estando no Brasil, né? Aqui eu posso falar e falarei em outros vídeos sobre a contribuição do governo federal, né, do nosso Congresso e principalmente nos últimos anos da atuação do STF sobre o aumento da insegurança institucional no Brasil. Regras que mudam o tempo todo, né? Cenário político altamente instável, dificuldade para planejar a longo prazo, como eu citei aqui. No Brasil você pode hoje sentar, fazer todo o planejamento para daqui no próximo ano você ter um sítio, você vai querer começar a criar um tipo de peixe, tilápia, por exemplo. E você vai cavar os poços, vai começar a trabalhar com todo o sistema e tal. E quando isso tudo estiver pronto, né, um amigo do rei vai resolver importar tilápia de outro país, e aí o rei vai dizer assim, ninguém mais produz, né? Isso é um nível de insegurança institucional absurdo, mas é só um pequeno exemplo, né? Mas isso acontece em diversas esferas, como foi, por exemplo, o caso da energia solar. A Europa não é perfeita, é claro, mas as coisas aqui tendem a ter uma base mais estável. E isso muda completamente o jogo, na minha visão. Agora, existe um outro tipo, existe um outro lado que ninguém fala, e esse é o sexto ponto, que é relacionamento. Quando você vem para a Europa, você perde muita coisa. Nesse ponto, pesa muito, mesmo que com todos os outros pontos que eu falei até aqui, você fala, pô, então a Europa é o melhor para mim. Mas é preciso entender que quando você vem para a Europa, você perde muita coisa. Primeiro, você perde conexões profundas, né, com lugares e principalmente com pessoas, né, com familiares. Principalmente nos últimos anos, eu diria que nos últimos 10 anos, eu mudei muito a minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma de me relacionar com pessoas. As minhas amizades, em via de regra, são longas, né? Boa parte delas vem de infância ou de adolescência. E me orgulho disso, né? Porque, eu costumo avaliar muito as pessoas, né? Pelas por suas ligações, suas amizades, né? Pelo tempo dessas amizades, pela solidez dessas amizades. E você perde essas conexões profundas. Você perde facilidade de comunicação, né? Por mais que você fale a mesma língua, você não pensa da mesma forma, você não tem as mesmas referências que aquelas pessoas, né? Os meus filhos, daqui a alguns anos, possivelmente terão, mas isso não vai se aplicar a mim ou a Bia, por exemplo. E, por fim, a sensação de pertencimento. A sensação de pertencer a algum lugar, a uma comunidade, não pode ser menosprezada. Nós somos seres sociais, né? E quando você vem para um lugar distante, você deixa de pertencer. Essa sensação de pertencimento, ela praticamente se anula. Para mim, pessoalmente, isso não é um grande problema, porque há alguns anos a minha sensação de pertencimento
vem sendo substituída pela uma sensação de dever para com a minha família. E é isso que me liberta do Brasil, por exemplo, e pode me libertar tranquilamente da Itália e me levar para outros lugares. Mas isso não pode ser menosprezado, porque faz muita diferença saber que você está inserido naquele contexto. No meu caso, particularmente, essa sensação de pertencimento não me fazia bem, não estava me fazendo bem, né? Ver o que acontecia com o meu Brasil e ver e estar ali dentro e ver quanta gente não liga, essa sensação de pertencimento estava me fazendo mal, talvez, infelizmente, por uma certa descrença, né, no nosso povo, que eu comecei a nutrir, né, que é uma pena, mas é uma verdade e eu espero que isso venha mudar com o tempo. Aqui na Europa, os relacionamentos são mais lentos. Eu não vejo isso particularmente como um problema. Eu nunca fui aquela pessoa muito expansiva que conhece alguém aqui, daqui a uma semana está na casa da pessoa, convidando a pessoa para ir na sua casa e etc. Eu nunca fui exatamente esse tipo de pessoa, né? Eu prefiro particularmente os relacionamentos mais lentos. E nesse ponto, eu prefiro relacionamentos com afinidades do que relacionamentos por prazer, amizade por prazer, alguém que eu encontrei na praia e tal, se divertiu ali, pronto, vai ali, acabou, né? Eu prefiro amizades por afinidade, afinidade ideológica, afinidade religiosa, afinidade por, por pela forma como enxerga a família, enfim, esse é o meu modo de pensar. Então, nesse ponto, embora eu acho que é muito importante nesse ponto, para mim, não é nada que pese tanto. As relações profundas, por outro lado, são mais tristes, né, de pensar nas pessoas, amigos, parentes, né, que eu, entre aspas, deixei para trás. Bem, o sexto ponto é o que talvez seja mais difícil, né? Junto com relacionamentos ali, é o que eu acredito seja o mais difícil, principalmente para muita gente que já adquiriu um certo status na sociedade onde mora, né? No Brasil, no seu bairro, na sua cidade e etc. Muita gente que já construiu uma imagem de si ante a sociedade, né? Uma imagem profissional, principalmente, porque aqui o maior desafio talvez seja o recomeço. Quando você muda de país, você não traz a sua vida inteira com você. Você perde referência, perde status, perde reconhecimento. Isso é muitas vezes negligenciado na hora de decidir, né, sobre migrar. E muita gente acaba perdendo por conta disso, acaba desistindo, acaba voltando por conta disso. Mesmo você tendo experiência, história, competência, aqui você vai precisar provar tudo de novo. Eu tenho um histórico como fotógrafo de mais de 10 anos no Brasil, né? Trabalhando com fotografia de moda, trabalhando com retrato corporativo. E aqui eu estou começando, né? Você tem um portfólio, mas não basta, não é simplesmente assim. Você vai ter de recomeçar, vai ter que fotografar, no meu caso, coisas que eu não gosto, né? Enfim, essa transição muda muito e muita gente não falha por falta de oportunidade, falha por não aceitar recomeçar, né? É um preço realmente muito alto a ser pago. Na Europa, muitas vezes, você não continua a sua vida, você reconstrói a sua vida. Isso é difícil, né? E tem de ser considerado antes de tomar a decisão de deixar o Brasil. O sétimo ponto é o que para mim é o mais importante de todos eles, que é o futuro, né? Sobretudo o nosso futuro
que se espelha em nossos filhos, né? Então, o sétimo ponto é sobre o futuro dos meus filhos. E aqui entra o que mais pesa para mim, porque quando você olha para educação, segurança, qualidade de vida, expectativa de vida, estrutura social, você começa a, a perceber que a decisão de migrar ou não é sobre o presente, é sobre o futuro, né? É óbvio que muda completamente o seu presente, você vai deixar muita coisa para trás, que você vai perder muita coisa, que você pode ganhar muita coisa e tal, mas se trata de uma decisão de futuro, né? E no meu caso é sobre o ambiente em que eu quero que meus filhos cresçam, sobre o horizonte que eu quero pôr diante dos meus filhos. E embora eu tenha visto muitos vídeos dizendo que a Europa acabou, isso não é verdade. E eu vou ser bem sincero aqui. Porque eu do Brasil, eu também estava tendo outra visão. Eu morei aqui em 2017 e 2018, morei em Milão, que é uma cidade muito maior do que a que eu estou agora. E eu via algumas transformações acontecendo, né? E ao que parece, essas grandes transformações se limitam às grandes cidades, né? Aos grandes centros. Nesses 2 meses já rodei bastante por aqui e eu posso dizer que, em termos de território, 95% do território na Europa continua levando basicamente o mesmo tipo de vida de antes, né, das últimas políticas, principalmente as políticas é, migratórias sem controle, né? Então, por exemplo, onde a gente mora, definitivamente não há problemas com imigração, com imigrantes ilegais e coisas do tipo, né? Somos imigrantes, somos, apesar de ter cidadania italiana, obviamente somos imigrantes, mas há um contexto muito diferente quando um país recebe, por exemplo, aqui no norte da Itália existe muito imigrante, né, vindo do sul da Itália, né, mas que compartilham valores, religiões, língua, é, uma série, uma série de patriotismo, uma série de valores, né, que não se desvia do local onde eles estão chegando, obviamente, né? E os valores dos imigrantes brasileiros, dos argentinos, que vêm para a Itália, são muito mais próximos da cultura aqui do que, obviamente, de alguns países da África, da Ásia, né? E até mesmo do leste europeu. Então, a Europa ainda é viável, embora muita gente vai dizer que não. Bem recentemente eu vi um grande amigo meu, Rafael, gravando um vídeo falando do porquê não é. E um outro também, um cara que eu respeito bastante, o Bruno Musa, falando sobre a economia, né, da Europa. Concordo absolutamente em tudo com o que o Bruno disse, porém, é, em termos práticos, as mudanças que a Europa começa a implantar, principalmente, né, no contexto político-econômico, né, ligado às políticas de imigração em massa que deram errado, elas não afetam a vida, não afetarão a vida, não negativamente, né, a vida do cidadão legal, do trabalhador. Elas vão afetar muito a vida, né, do ilegal e dos encostados que estão por aí aos milhões, né, nos grandes centros sem trabalhar. Então, assim, de resto não muda muita coisa e eu continuo vendo a Europa como um local viável, principalmente no quesito educação e cultura, né? Nesse ponto, e quem nos acompanha sabe o quanto isso é importante para mim, quanto tempo eu dediquei ao homeschooling e ainda dedicamos a educação em casa para os nossos filhos, quanto isso é importante para mim. Então, não,
vir para a Europa ou ir para os Estados Unidos não resolve a sua vida, mas pode te colocar em um caminho onde o esforço, né, leva com mais previsibilidade à recompensa esperada, principalmente a médio e longo prazo, no caso da Europa. Porque as regras são mais claras, o jogo muda menos. Isso, para mim, é uma coisa importante, né? No Brasil, você depende muito mais de grandes jogadas, de grandes de momentos, né? De alianças que nem sempre são alianças que você quer fazer, e estará sempre construindo qualidade de vida apesar do sistema, né? E não dentro do sistema. Por fim, não se trata de escolher o melhor país, né? Brasil, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Brasil, Itália, Brasil, França, Portugal, Espanha, enfim. Se trata de escolher quais os desafios você quer encarar para construir a vida que você deseja para você, para sua família, né? Esse é o grande ponto. E eu gostaria de saber de vocês o que mais pesa na decisão de vocês quando, se em algum momento você já pensou em deixar o Brasil e ir para algum país. Eu queria, e eu realmente queria, né, saber o país e o porquê, né, e o que pesa mais nessa decisão. E eu digo isso porque hoje nós estamos na Itália, mas, como eu disse há pouco, a minha sensação de pertencimento hoje está aqui atrás, assistindo um filme, né? Eu não veria problema nenhum se daqui a 3, 4, 5 anos, depois de dar o primeiro passo, principalmente, depois de ter deixado meu sítio, de ter deixado meus pais, minhas irmãs, meus sobrinhos, amigos de décadas para trás, eu não vejo o menor problema de, se algo aqui mudar e mudar minha percepção de futuro para os meus filhos, eu botar minhas coisas na mala de novo e ir para um outro país. É isso aí. Responde aqui embaixo aqui. E muito obrigado pela paciência e ter esperado tanto tempo por um vídeo novo no canal. Valeu.